A política Marivalda e o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Candeias, assim como o partido, através da sua estadual, se arrepende de 2022 ter prestado apoio ao casal Pitágoras e Biapina e Soraya Cabral, porque, mesmo a senhora sendo filiada ao PT, nas últimas eleições majoritárias, a senhora apoiou a candidatura da primeira-dama do município, Soraya Cabral, que concorreu à cadeira na Assembleia Legislativa através do Partido Progressista. Inclusive, o Redação Nacional acompanhou e cobriu toda a campanha. Em um dos discursos, o então ex-governador João Leão garantiu que Soraya seria eleita e com uma expressiva votação. Eles terem sido frustrados pelo eleitorado de Candeias e do estado da Bahia na eleição é o que causa essa indicação dada pela senhora de perseguição, de exoneração e distanciamento, não tendo a escolhida como candidato da gestão? Eu acredito que pode ter sido, né? Até porque nós militamos, vivemos o espaço político, os movimentos políticos, há projetos em disputa, e eu acho que a população de Candeias já percebeu isso de forma bem clara. Nós sempre tivemos um lado, apesar de em 2016 nós termos desistido, recuarmos, nós recuamos da nossa candidatura de prefeito da cidade para apoiar esse projeto atual, nós já tínhamos uma militância anterior, mostrando a diferença de projeto que existia entre o que nós hoje enfrentamos, né, e o que nós sempre defendemos. Então, eu acredito que, pelo movimento político, é lógico que eles, quando em 2022 perderam a eleição, começaram também a se reorganizar e tentar agora, em 2024, dar continuidade a um projeto que em 2022 foi derrotado. Mas o povo de Candeias já percebeu isso, vem muito se colocando favorável ao nosso nome, sabendo que a gente está dentro de uma legenda que recentemente foi tida como o partido que é o mais querido do Brasil, o nosso Partido dos Trabalhadores. Lá o povo sobe e desce falando o número do nosso presidente Lula, do nosso governador, e nos identifica muito com isso. Então, independente do que eles acham ou vão deixar de achar, o importante é que o projeto nosso de cuidar da cidade, como vem cuidando do estado e cuidando do país, precisa em Candeias também ter sua oportunidade, e a gente está dialogando forte com a população, com muita humildade, conversando também com os partidos que o prefeito atual excluiu de todo o processo de gestão. Muito da classe política de Candeias estão aguardando ansiosos, logicamente, a decisão, mas de candidatura, porque nós ainda estamos numa pré-candidatura. Anunciado isso, a gente acredita que vai estar dentro de um projeto político, dando continuidade a muita coisa na cidade de Candeias, mas principalmente incluindo a população e a classe política também nesse novo referencial de projeto. Vice-prefeita Marivalda, nós acompanhamos que, por conta das obras lá do centro de abastecimento, começou um embate muito forte dentro da gestão Pitágoras e Biapina com o que pensa o PT, representado pela senhora. Aquele momento onde os trabalhadores não tiveram acesso aos recursos do benefício que foi proposto pela prefeitura, principalmente aqueles que vocês denominavam que a parte interna de profissionais que trabalhavam lá. Isso foi resolvido, está pacificado, eles receberam, não receberam? Como que a senhora conseguiu, juntamente com a falta de diálogo político, equacionar de forma favorável aos trabalhadores do mercado, do centro de abastecimento de Candeias? Ali, Mário, é uma questão que a gente precisa tratar com muito cuidado e com muita sensibilidade. Foi isso que nós pedimos muito à época que se começou a pensar nessa estratégia. Ali você tem centenas de pai e mãe de família que tiram dali seu sustento, mas mais do que isso, levam para a gente, oferecem para a gente produtos de qualidade, praticamente vindo da própria agricultura familiar. Muitos de madrugada vão até a Ceasa trazer esses alimentos para a gente. Então, há uma relação comercial, mas mais do que isso. Ali a gente também está falando de saúde, de uma alimentação saudável. Então, esse cuidado com a central a gente deveria ter tido bem antes,
né? São 8 anos de gestão, a gente reconhece, precisa fazer nossa meia-culpa em relação a isso, mas o tempo todo nós cobrávamos do prefeito uma ação mais imediata naquela central, e não isso que está sendo feito hoje de forma muito assodada, né? Por conta do período eleitoral. Infelizmente, teve esses conflitos, teve esses confrontos, e aí quando eu falo de conflitos, eu não estou falando de brigas pessoais, eu estou falando de conflito de interesses lá entre os comerciantes e as pessoas que estão fazendo essa obra de ordenamento e organização, mas o nosso intensivo interesse e a nossa frequência na central fez com que não só o Poder Público Municipal, mas também os feirantes conseguissem se entender dentro desse novo processo. Não foram pagas ainda esse auxílio, algumas pessoas não receberam, acho que sua maioria ainda não recebeu, mas foi muito traumático para várias famílias ver um patrimônio que foi construído, principalmente na parte externa, destruído da noite para o dia da forma que foi. Eu acho que precisava ter um trabalho antes de conversa, de convivência até dentro daqueles problemas que existiam, para não ser tão traumático da forma que ocorreu. Na sua opinião, como mulher, e normalmente nesse tipo de situação, quando se vai na ponta, são trabalhadoras, empreendedoras que sofrem esse tipo de ação. Faltou sensibilidade do prefeito Pitágoras de Biapina e sua equipe no que se refere ao social, ao impacto social que essa reforma trouxe na diminuição do orçamento das famílias, na questão do endividamento por conta de não estar gerando capital. Faltou sensibilidade ao governo de Candeias nesse tema? Não só faltou, como ainda está faltando. Eu estou constantemente na central e estou observando a forma que estão fazendo agora o reordenamento, trazendo o pessoal das verduras, das frutas, tudo para próximo do pessoal das roupas, para iniciar uma primeira etapa, assodadamente, para terminar logo, para chegar uma segunda etapa e dar tempo até São João eles estarem entregando. Mas para isso acontecer, eles estão praticamente empurrando todo esse comércio para uma única ala, onde não tem condição nenhuma das pessoas estarem ali dentro, comercializando, principalmente convivendo, compartilhando. Você pega um período de chuva, ela molha, chove mais dentro do espaço do que fora, um calor imenso em tempo de sol. Então a gente percebe, e infelizmente, por mais apreço e cuidado que tenha tido as pessoas que trabalham lá, e aí eu faço uma ressalva em relação àquele pessoal, os trabalhadores da central, a gestão da central, a gente percebe um certo cuidado deles, mas eles não têm autonomia de resolver todas aquelas questões, e o que está prevalecendo lá é a celeridade da obra, a necessidade de fazer essa entrega antes da eleição para ter o retorno com voto. Mas a gente já percebeu que a população de Candeias, não só na central, mas em todas as obras que vem acontecendo agora de forma assodada, estão de olhos bem abertos e sabe que nesse período o que está sendo feito tem um objetivo, mas essas obras poderiam ter sido feitas bem antes e a população já está gozando desses privilégios de ter benefícios chegando às suas comunidades. O que a vice-prefeita traz, para quem está acompanhando através do YouTube o nosso Redcast, é que faltou planejamento. Falar em planejamento, nós temos avaliado que a situação pós-pandemia trouxe os índices, não só de desenvolvimento, como também o índice de desenvolvimento da educação básica caíram na região metropolitana de Salvador e caiu praticamente em todo o estado da Bahia. Em Candeias, nesses 8 anos quase de governo Pitágoras de Biapina, houve também essa queda, ou pelo menos na área da educação houve um melhor planejamento do que na área de infraestrutura? Os indicadores, eles se mantêm. Alguns reduziram, logicamente, até por força da pandemia. A gente precisa levar em consideração. E aí, longe de mim, estar fazendo crítica por crítica, até porque quando se fala dessa gestão, eu me incluo nela, porque fui eleita vice-prefeita. Não pode se furtar das responsabilidades. Sei de tudo que a gente passou, inclusive ajudei a organizar, fazer esse planejamento. Vejo muitas entregas sendo feitas que foram fruto de noites e noites, madrugadas,
madrugadas, dias e dias, sábados, feriados, nós juntos lá com o prefeito, discutindo, planejando, buscando recursos para isso acontecer. Então, eu sei que muito do que foi feito, ele foi feito também sobre a nossa responsabilidade, nossa orientação. Mas, por mais que se fez, a gente sabe que há uma demanda represada e precisa se fazer muito mais. Com o advento da pandemia, a gente também teve uma queda muito grande. A gente não conseguiu, principalmente na educação, mostrar algo mais que conseguisse entender que houve volume, né, nessa intervenção, nesse investimento. Mas, independente dos indicadores, quem mora em Candeias consegue perceber que, pelo que está sendo apresentado, a gente consegue avançar. O governo do Estado vai entregar agora, já está funcionando, uma escola em tempo integral, que você chega na escola, parece sim uma escola particular de primeiro mundo, porque de piscina, a climatização nas salas, a gente tem acesso. Infelizmente, as escolas do município não têm. A gente sabe que os equipamentos de saúde colocados à disposição, alguns exames e consultas também já estão sendo disponibilizados, mas a estrutura hoje ofertada das UBS, das unidades de saúde e principalmente do hospital não é o melhor, principalmente numa cidade que tem um médico como gestor. Então, todos esses detalhes, eles estão sendo também visualizados. Nós somos um polo ali, temos um polo de fertilizante, um polo de indústria química, somos praticamente o quintal da refinaria Landulfo Alves, temos áreas lá, que é da SUDIC, que quer conversar com a gente para fazer com que os incentivos cheguem, para gerar emprego para a população, e isso não acontece. Então, as áreas, aquilo de política pública, que a gente precisa pensar direcionado diretamente para o cidadão, a gente tem muito ainda a fazer, porque não foi feito. Se pensou na cidade do ponto de vista estrutural, obras feitas, quadras, praças, mas da porta de casa para dentro a gente percebe muita deficiência de gestão, e é por isso que eu falo, se começou a fazer agora essa outra parte, para outra parte que falta, eu que participei de todo esse processo, me sinto qualificada e com apoio suficiente para estar fazendo essas novas entregas para a população a partir de 2025, porque dessa parte a gente conhece muito bem. A partir do momento que o progressista deixou de caminhar em parceria com o Partido dos Trabalhadores e João Leão tomou sua decisão política como grande líder do progressista, a cidade de Candeias deixou de ter interlocução com o governo Rui Costa e posteriormente com o governo Jerônimo, e isso trouxe prejuízos no que se refere às ações do Estado no município? Não, a interlocução ela há, talvez até de forma muito unilateral, porque ela vem mais do governo do Estado do que o próprio município. Em propor? Em propor, exatamente. A gente esteve agora no domingo com o nosso governador, como eu lhe disse mais cedo, nós estivemos lá, o governador nos chamou lá, porque tem dificuldades, logicamente, de estar tendo esse elo mais direto. No início do ano, com 9 dias já de governo, o governador entregou lá um veículo para o pessoal do social na cidade de Candeias. Independente de eleição de resultado, Candeias já foi prestigiada nos primeiros dias de governo do nosso Jerônimo Rodrigues, mas o prefeito não foi receber. O secretário foi lá, quero mandar um abraço, que está lá numa luta hoje da cesta do peixe, né? Mas o social da gente foi lá, mas o nosso prefeito não foi. Então, há da parte da gestão com o prefeito um certo, não entendo ainda se temor, ou não sei qual a dificuldade que ele tem de fazer essa interlocução, mas venham fazendo isso, venham buscando, tanto que o Estado lá vai inaugurar não só essa escola que tem que ser inaugurada, mas uma pista de quase 13 quilômetros, o governo do Estado está finalizando, está dando ordem de serviço também para a retomada da obra do estádio. Nós temos 2 poços artesianos que também estão sendo perfurados lá, obra do governo do Estado. Nós tivemos recente uma policlínica que foi instalada ali em nossa região, onde Candeias também é alcançada pelo benefício. Então, tem uma série de situações e registradas agora, reiteradas pelo governador no último domingo comigo, que ele já vem projetando também novos serviços, novas obras para levar para Candeias. Então, não houve problema de interlocução da parte do governo estadual. Do município, independente de se posicionar ou não, as obras estão vindo, porque o governador já disse que, independente de bandeira partidária, ele governa para toda a Bahia. É o município.